Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias mais uma vez em 1 Pedro. Como falei semana passada, a ideia é aproveitar esses últimos domingos juntos para encerrarmos essa carta tão maravilhosa. Eu não sei se os irmãos que fizeram parte da congregação do Horto Florestal vão se lembrar, mas lá eu comecei a expor 1 Pedro também, e não tive a oportunidade de terminar. Agora eu não vou perder essa oportunidade. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ver o que essa maratona em 1 Pedro tem a nos oferecer como palavra do Deus vivo e verdadeiro, guiando as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 4. Eu lerei dos versículos 1 a 11, e a mensagem será dos versículos 7 a 11. 1 Pedro 4, de 1 a 11 a leitura, e o sermão de 7 a 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pelos teus santos oráculos. O Senhor me chamou para falar de cada um deles, e sabemos que isso só pode ser feito pelo poder do teu Santo Espírito. É isso que te rogamos agora, que o teu Santo Espírito que escreveu esta epístola por meio de Pedro seja o mesmo hoje a nos iluminar, para que entendamos o contexto em que isso foi escrito e principalmente o que isso tem a ver conosco hoje. E não pedimos apenas o entendimento, ó Deus, mas pedimos principalmente a força e a sabedoria para aplicarmos tudo aquilo que o Senhor veio nos dizer nessa manhã. E sabendo, ó Deus, que muitas coisas não temos feito e por isso temos te desagradado. Mas a nossa esperança é que, após essa mensagem, nós sejamos ainda mais maduros como crentes, para finalmente praticarmos coisas que já devemos estar praticando há tempo e que ainda não aprendemos a fazer. Tenha misericórdia de nós, e que nessa manhã, a forma como Pedro aqui terminou essa parte de sua carta, no versículo 11, possa ser também expressa por aqueles que entraram aqui sem Cristo Jesus, mas que pelo teu Santo Espírito possam sair daqui glorificando ao Deus de toda a eternidade. É no nome de Jesus Cristo
que nós oramos. Amém. Amém. Sub specie aeternitatis, uma expressão em latim que significa debaixo da perspectiva da eternidade. Essa expressão ela foi cunhada pelo filósofo Baruch Spinoza, e com ela ele quer simplesmente demonstrar que a realidade das coisas não deve ser vista a partir de fenômenos enganosos e variados, mas a partir de uma única substância infinita e eterna, que ele chama de Deus ou natureza. Parece que Spinoza aqui então, ao nos trazer essa expressão, comparando ou baseando-a naquilo que ele chama de Deus ou natureza, parece estar do nosso lado. Parece ser um crente ou um cristão fazendo filosofia. Mas a pergunta que nós fazemos nessa manhã, diante dessa expressão, é: quem foi o Deus de Spinoza? É interessante porque esse termo ele é cunhado, ele aparece pela primeira vez em seu livro, em sua obra-prima sobre ética. Então, mais uma vez, quando você lê Spinoza, especialmente essa obra, você pensa que é um crente falando. Talvez alguns pastores sejam convencidos de usar aquele livro ali agora para ensinar a igreja como viver e como agradar a Deus. Mais uma vez eu pergunto: quem é o Deus de Spinoza? E nós veremos então que nesse texto, Pedro também, obviamente, muito antes de Spinoza, ele nos traz uma vida prática cristã, ou vida ética, à luz ou a partir da perspectiva da eternidade. Nós começamos a ver isso no início da epístola, obviamente, quando ele está tratando de como cristãos perseguidos e peregrinos devem viver nesse mundo caído, esperando e ansiando por aquele grande dia em que serão libertos completamente. E ele fala então dessa vida cristã de uma forma geral, como devemos atuar ou agir em relação aos de fora, e agora ele começa a se concentrar mais dentro da igreja. O foco agora passa a ser nos nossos relacionamentos dentro da igreja. E no início do capítulo 4, ele fala então sobre a nossa vitória sobre o pecado, como o sofrimento de Cristo primordialmente venceu o pecado, e como então devemos viver não mais como a vontade dos gentios nos influenciava, mas de acordo com a vontade de Deus. E ele termina essa primeira parte do capítulo 4 falando: porque haverá um juízo final. Como crentes nós somos julgados, como cristãos nós somos criticados. Pessoas ao nosso redor não conseguem entender como não fazemos mais aquilo, ou como não temos mais prazer em coisas que certamente são prazerosas, mas pecaminosas também. E por isso eles nos julgam. Mas aqui Pedro nos encoraja dizendo que esses mesmos que nos julgam agora serão julgados. E no juízo final, onde nós estaremos? De que lado estaremos? Onde estará Baruch Spinoza no juízo final? E aí, obviamente, diante dessa situação, os versículos 7 a 11, ainda ecoando essa ideia da eternidade, do que está chegando, a eternidade está avançando. Essa imagem é interessante, é como se nós estivéssemos caminhando no tempo e no espaço, enquanto a eternidade vem se achegando cada vez mais a nós. É inevitável que esse dia chegue, e é exatamente nessa perspectiva que Pedro agora nos traz algumas lições importantíssimas, e que, motivadas por isso, farão mais sentido em nossas vidas, e nós teremos mais condições de praticar. O que nós aprendemos nesses versículos é o seguinte: a partir da perspectiva da eternidade, nós devemos ser despenseiros
da multiforme graça de Deus. A partir da perspectiva da eternidade, nós devemos ser despenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, se quiser resumir, o que Pedro está nos ensinando aqui nesses versículos é a ética da eternidade, ou a ética a partir da perspectiva da eternidade. E essa imagem, então, da eternidade se chegando a nós, é o que nós encontramos no versículo 7, a primeira parte do versículo 7, e esse é o nosso primeiro ponto. O fim de todas as coisas está próximo, a eternidade está chegando. Vejam aí o que ele diz. Versículo 7, na primeira parte, Pedro ensina: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Você entende muito bem o que Pedro está dizendo aqui. Apesar de provavelmente hoje a sua escatologia ainda ser não bíblica, ou não tão bíblica quanto deveria. Vou provar isso para vocês. Aqui, obviamente, nós temos um sentido escatológico, mas isso é demonstrado nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Como professor do seminário, uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos ali são os seminaristas do quarto ano. Os seminaristas do quarto ano, como eles mesmos dizem, não querem mais nada. Já acabou. Falta um ano ainda para a formatura, mas eles já aprenderam tudo o que precisavam, já leram tudo o que precisavam, estão ali apenas procurando o campo, orando por isso. E imaginem então os últimos dias. Imaginem então, você ainda precisa cumprir currículo, você ainda precisa ali preencher a caderneta, porque eles não podem ter falta, senão serão reprovados e não formarão. Mas fica evidente então que eles sabem, o fim está chegando. O seminário é apenas algo provisório, eles vão pastorear agora. É isso que importa. Como motivar essas pessoas? Isso acontece na escola, isso acontece na faculdade, isso acontece com todos nós quando experimentamos algo que está acabando. Como motivar? Eu não vou continuar, e agora? Posso fazer de qualquer jeito, nada mais me prende aqui. E nesse sentido, obviamente, nós devemos fazer tudo diligentemente até o último dia, independentemente se temos compromisso ou não lá na frente. O nosso compromisso é até aquele dia final. E apesar de essa ser uma ilustração negativa, que revela aí a nossa preguiça ou procrastinação em algumas coisas, Pedro está usando essa ilustração para demonstrar então a importância de estarmos conscientes em relação ao fato do fim estar chegando. Ao invés disso nos tornar displicentes ou negligentes, isso deve nos tornar ainda mais diligentes. Mas o que é esse fim? Quando você lê em português, você automaticamente sabe. O fim. Nós todos, apesar de influenciados pela cultura grega ou outras culturas que entendem a história como algo circular, meramente repetição de fatos que nunca vão acabar, nós entendemos que a história ela é linear. O Senhor é o Deus da história. Ele trouxe um começo, Ele traz uma progressão e Ele traz um fim. Ele mesmo nos anunciou isso. E então nós olhamos para esse fim e nós precisamos entender a palavra que essa palavra traduz. E na verdade, no grego, a palavra aqui aponta muito mais para um propósito do que para a conclusão de algo necessariamente. A palavra no grego aqui é telos, que significa então objetivo, propósito, algo a ser consumado.
E agora nós entendemos então que não há escapatória. O que Pedro está aqui trazendo para nós é essa ideia da consumação desse mundo como nós o conhecemos. Isso está chegando. O propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho e nos mostrou a história da redenção está chegando ao fim. Mais uma vez nós voltamos para os versículos anteriores e nós percebemos que essa ideia já está na mente de Pedro quando ele fala do juízo final, quando todos os homens vivos e mortos serão julgados. Mas nós vemos agora então aquilo que escatologicamente pode ainda estar faltando na sua vida. Me responda uma coisa: você acha que Jesus Cristo poderia voltar hoje à tarde? Eu não estou perguntando se você quer deixá-lo voltar ou se você quer que ele volte hoje à tarde. Eu estou perguntando se biblicamente você entende que ele poderia, há uma possibilidade real dele voltar hoje à tarde. Talvez a sua resposta seja sim, claro, pastor, eu creio nisso. Mas quando você vai analisar a sua escatologia, ou seja, a teologia das últimas coisas, você vai ver que o seu pensamento nessa lista não se encaixa com a iminência da volta de Cristo. Porque você acha, por exemplo, que o anticristo não apareceu ainda. Você aprendeu na sua vida toda que vem o anticristo, vai ser o presidente de tal lugar, ou então o grande líder da União Europeia, ou coisas do tipo. E você fica se perguntando, e sempre que tem oportunidade, numa escola dominical, não tem nada a ver com o assunto, você levanta a mão e pergunta: pastor, quem é o anticristo? Ou você aprendeu que os crentes ainda vão passar por uma grande tribulação. Nós estamos caminhando, a igreja vai avançando, mas a perseguição e a grande tribulação ainda vão acontecer. Isso nos é dito na palavra de Deus. E eu digo para vocês que ao ler esses textos, vocês estão lendo com lentes erradas. Não, o objetivo desse sermão, principalmente desse primeiro ponto, não é fazer um tratado escatológico. Poderia ser um sermão só sobre isso. Mas como eu já falei, eu estou correndo, o fim está próximo. Nós precisamos terminar 1 Pedro. Mas eu gostaria então que vocês percebessem, mesmo que seja para um estudo posterior, um estudo mais concentrado nessa área, que sem dúvida alguma a linguagem das Escrituras, e isso influenciava tremendamente o primeiro século, os apóstolos, os cristãos ali, é da iminência volta de Cristo. Sim, Ele pode voltar hoje à tarde, e nós deveríamos ansiar por isso. Nós deveríamos querer que os nossos planos futuros fossem frustrados por causa da volta do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que você tenha planejado para amanhã, para ano que vem, ou para daqui a 5 anos, é inferior à volta de Jesus Cristo. Mas isso nos mostra então algo que parece estranho. Na nossa negligência, ou na nossa procrastinação, nós deixamos as coisas para amanhã ou para depois, porque nos falta esse senso de urgência. E ao nos faltar esse senso de urgência, nos falta então a responsabilidade necessária para fazermos o que precisamos fazer hoje, em todas as áreas da vida, principalmente na vida cristã. Principalmente naquilo que Pedro está trazendo aqui como uma ética a partir da eternidade. E aí nós podemos pensar assim: mas pastor, quando Pedro escreveu isso aqui, foi mais ou menos na segunda metade do primeiro século. E aí nós podemos concluir que faz mais ou menos 2000 anos que isso aqui não se tornou realidade. Essa perspectiva, que é um pensamento errado nosso, nos enfraquece. Nós não pensamos tanto em Maranata. Nós não pensamos tanto nessa realidade
que a eternidade está chegando e por isso, então, devemos ter vidas mais de acordo com a palavra de Deus. Vejam como esse pensamento é errado. E eu vou me usar aqui como exemplo negativo. Se você já passou lá pela minha casa, você percebe que eu tenho uma tendência a deixar o portão aberto. Imediatamente as pessoas, em questão de segundos, dizem: pastor, fecha o portão. E eu digo: relaxa, o ladrão não está vindo. O ladrão não aparece assim, de repente. Vocês estão com medo. E eu consigo até ser espiritual. Vocês não confiam em Deus? Mas o que é que o Senhor Jesus diz para nós, usando inclusive a ilustração do ladrão? O ladrão vem quando você não está esperando. O ladrão vem quando você está julgando alguém pela falta de confiança em Deus. O seu portão está aberto, dando toda a oportunidade para o ladrão fazer o que bem entender com os seus bens. Nós não deixamos os portões abertos. Nós não negligenciamos a segurança do nosso lar, mesmo que nunca tenhamos sido assaltados. Faz mais ou menos 2000 anos dessa mensagem de Pedro àqueles primeiros leitores. Mas é muita estupidez nossa continuar achando que nada vai acontecer. E assim, então, não procurarmos cumprir com fidelidade aquilo que Pedro pastoralmente está nos ensinando aqui. Porque mais importante do que vigiarmos contra ladrões é vigiarmos em relação à nossa vida cristã. Deixa eu tirar outro mito da sua mente nessa manhã. Não se preocupe, porque quando Jesus voltar, e vai ser de surpresa, e você estiver em pecado, isso não significa que você estará no inferno. Quantos crentes não pensam assim? E se Jesus voltar e estiver praticando algo pecaminoso, perdi a minha salvação? Não! Nós não perdemos a salvação. Se somos de fato comprados pelo sangue de Jesus, isso nos garante até o dia final, apesar dos nossos pecados. E pode ter certeza de uma coisa: quando Jesus voltar, eu e você estaremos pecando em alguma coisa. Pode não ser tão grave, não tão escandaloso, mas ainda não seremos perfeitos. A perfeição só acontece após esse grande dia, quando seremos julgados e reconhecidos como justos por causa do sangue de Jesus Cristo. E eu posso dizer isso não para aliviar a sua consciência e agora você dizer: ótimo, então vou viver de qualquer maneira. Não. Pelo contrário, Pedro diz: entendendo isso, sabendo que Jesus está às portas e que nós devemos tudo a Ele, agora a nossa ética é a partir da eternidade. E ele começa nos mostrando isso no final do versículo 7, nos trazendo a primeira aplicação bem prática. Esse é o nosso segundo ponto. Porque o fim de todas as coisas está próximo, então nós devemos agora ter sobriedade na oração. Sobriedade na oração. Esse é o nosso segundo ponto. Ele diz no final do versículo 7: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Criteriosos e sóbrios. Ele claramente está fazendo um contraste com aquilo que ele falou lá atrás, no versículo 3 ainda, quando ele menciona borracheiras, bebedices, quando ele aqui está contrastando sobriedade com ebriedade. O estado ébrio de alguém, fora de controle, não tem domínio de si mesmo, é guiado pelos sentidos, pelos prazeres, pelos apetites, e não por aquilo que mais importa. Pedro fala então dessa sobriedade e desse critério em relação à oração. E o que é ser sóbrio
e principalmente criterioso em relação a alguma coisa? É obviamente dar a importância necessária àquilo. Você é criterioso com aquilo que é mais importante para você. Se você sabe que uma boa alimentação é importante para você, você é criterioso então. Você vai para o mercado e você lê ali todas as informações nutricionais daquele produto antes de comprar. Você está agindo com sobriedade, você não está sendo guiado meramente pelo seu estômago ou pelo seu paladar. Você é sóbrio e criterioso em relação àquilo que importa para você. E aí, obviamente, isso aqui é um confronto para todos nós. E é por isso que Pedro começa aqui. Talvez você possa escapar do restante da lista toda, mas você não escapa desse primeiro aspecto. Por que é que nós não somos criteriosos em relação à oração? É interessante que hoje, na escola dominical, nós começaremos a tratar de oração no nosso catecismo maior. E talvez você ache as perguntas simples demais. Talvez você ache as perguntas muito óbvias. Talvez você pense assim, mas isso é conteúdo para crianças, lá para o departamento infantil, e não para nós adultos. E aí nós percebemos imediatamente o quanto esse conteúdo é para nós, porque nós não somos sóbrios e muito menos criteriosos a bem das nossas orações. Vejamos se essas coisas se encaixam com a sua vida. Você só ora quando dá. Você só ora muitas vezes durante o dia somente agradecendo pela sua alimentação. Você, além disso, ora somente quando vai dormir, reconhecendo as graças e as bênçãos de Deus naquele dia, pedindo por um bom sono. Nós sabemos que, de uma forma geral, infelizmente, a vida de todos nós não é caracterizada pelo critério da oração. E é por isso que nós não entendemos o que os apóstolos ensinam quando dizem orai sem cessar. Nós criamos várias hipóteses, quando na verdade orar sem cessar nada mais significa do que entendermos o que é a oração e a prioridade dela nas nossas vidas, especialmente à luz da eternidade. Por que é que ela é importante? Porque devemos sempre começar pela oração. Porque ela não pode ser uma sobra nas nossas atividades devocionais. Porque ela deve ter prioridade máxima em nossas vidas. Porque nós entendemos que todo o restante da lista não pode ser experimentado por nós se não tivermos vida de oração. É interessante que nós olhamos para um teólogo como João Calvino, que é conhecido de diversas maneiras, sendo que a maior parte, o conteúdo maior das suas institutas, da sua obra-prima principal, é sobre oração. Não é sobre predestinação, não é sobre a igreja, não é sobre tantas outras coisas importantíssimas para a vida cristã. Calvino, em sua obra principal, escreveu mais sobre oração. Isso mostra um pouquinho o quanto nós ainda somos muito débeis com a nossa vida de oração. Precisamos então, mais uma vez, sermos motivados por essa ideia. A consumação está chegando, o fim está chegando, a eternidade está chegando. Eu preciso me dedicar mais à oração, para que a minha vida então seja um pouco mais parecida com aquilo que Pedro está aqui descrevendo. É claro que isso não inclui todas as coisas do cristianismo, mas inclui o mínimo que nós precisamos demonstrar,
e sabendo que todas as outras coisas se encaixam dentro do que Pedro está aqui estabelecendo. Ou seja, a partir dessa ideia de que o fim está próximo e da nossa visão escatológica correta da volta de Cristo iminente, nós devemos demonstrar sobriedade na oração e sobriedade no amor. Esse é o nosso terceiro ponto. Sobriedade no amor. Isso nós vemos nos versículos 8 e 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Vejam que Pedro começa com oração, ele coloca a nossa relação com Deus, obviamente, em primeiro lugar, e agora então a nossa relação com Deus, estando bem, ela vai influenciar a nossa relação uns com os outros, e acima de tudo, isso se manifesta como? Com amor intenso. Não é amor apenas, é amor intenso. E isso imediatamente nos chama a atenção. Porque se somos confrontados em relação à nossa vida de oração, certamente somos confrontados também em relação à nossa vida de amor uns para com os outros dentro da própria igreja. Não amar os de fora é mais compreensível, apesar da palavra nos ensinar que devemos amar os nossos inimigos. É compreensível, mas não justificável. E por que é tão difícil amarmos intensamente uns aos outros dentro da igreja? Existe amor dentro da igreja, sem dúvida alguma. Mas existe amor para com aqueles com quem nós temos afinidade. Existe amor, obviamente, dentro das nossas famílias de sangue, apesar de mesmo lá, algumas vezes, esse amor parecer desaparecer. Mas você sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo agora? Numa comunidade de amor, muitas vezes, mais do que nós gostaríamos, falta amor. E amor intenso. E o que é que Pedro está dizendo aqui? Mais uma vez, um imperativo inevitável. Tende amor. E nós precisamos nos lembrar aqui que amor não é baseado em sentimento. Você não tem mais aquela desculpa de não amar o seu irmão em Cristo porque você não sente algo por ele. Isso está fora. Isso não é a partir da perspectiva da eternidade. Ao mesmo tempo, precisamos entender que amor não é sinônimo de gostar. Você não precisa ter afinidade com as pessoas para amá-las. Não é para isso que Deus nos dá uma igreja diversa, que vem de várias culturas e que tem vários pensamentos em relação a tantas coisas. Amor não é eterno enquanto dure, porque esse é o amor a partir do mundo, a partir do que é perecível. Aqui nós temos a ideia do amor incondicional de fato, por isso ele deve ser intenso. Intenso à medida que nós devemos amar as pessoas de quem nós não gostamos. Eu não gosto daquela pessoa, mas a palavra de Deus é clara, eu devo amá-la. Isso parece estranho para você? Mas é exatamente isso que Jesus Cristo fez conosco, não é verdade? Se nós entendemos o que a Bíblia fala a respeito de nós mesmos, não havia e nem há ainda absolutamente nada que possa atrair o amor de Deus por nós. Nada. E mesmo assim, Ele nos amou. E você acha que Ele amou intensamente?
por isso que Ele pode exigir de nós esse amor intenso. Ou seja, nós amamos na igreja a todos. E é claro que é mais fácil amar alguns do que outros. Nós amamos aqueles que falam mal de nós. Nós amamos aqueles que insistem em coisas que claramente não são bíblicas. Nós amamos os chatos de galocha. Nós amamos aqueles que são extravagantes. Nós amamos os inconvenientes. Nós amamos até o pastor e até você mesmo. Nós amamos uns aos outros intensamente, porque sob a perspectiva da eternidade, o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. E esse versículo pode muito facilmente ser mal interpretado e mal aplicado em nosso meio. Para que fique claro então o que Pedro está aqui dizendo, abra sua Bíblia por favor em Provérbios, capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Pedro não está lá dando uma interpretação neotestamentária de um versículo que agora abre margem então para qualquer tipo de pecado na igreja, e a nossa então atitude em relação a isso é: o amor cobre multidão de pecados, não precisamos tratar de pecado algum. Provérbios 10, 12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Qual é a primeira ideia aqui? É aquela ideia de que se nós fôssemos levar em conta todos os pecados que cometem contra nós e que nós cometemos contra outros, não haveria vida cristã. Não haveria qualquer tipo de harmonia. Esse é o sentido principal. Quando eu odeio, e isso gera mais agressividade e mais confusão e desarmonia, eu não estou entendendo que o amor, na verdade, cobre multidão de pecados, principalmente no seu início. Uma ilustração que cabe aqui, eu creio, é a ideia de cada pecado ser como uma faísca. E nós então, ao invés de alimentarmos aquela faísca para que ela vire um fogo, com o nosso amor então nós cobrimos aquela faísca, nós impedimos que ela cresça, nós fazemos com que ela desapareça de fato. Amor cobre multidão de pecados. Mas a nossa tendência é querer botar lenha na fogueira. A nossa tendência, então, é não amar nesse ponto. Nós exigimos, então, que alguma coisa seja feita. Nós exigimos que o conselho da igreja resolva aquilo, porque o irmão pisou no meu pé. Eu não tenho amor suficiente para relevar aquele pisão. Eu tenho ódio. E isso vai trazer a minha justiça. Sim, é complicado, porque nós não sabemos se tratamos isso aqui subjetivamente ou objetivamente. Você pergunta, mas qual pecado então pode ser coberto, qual pecado não pode? É claro que não existe uma lista.
Mas é claro que de uma certa forma nós sabemos que sim, algumas coisas devem ser relevadas e outras obviamente devem ser tratadas. E isso também significa amor cobrir multidão de pecados. Porque quando então o conselho, por exemplo, se envolve no tratamento de um pecado específico, ele está mostrando que por mais grave que seja aquele pecado, aquele insulto, aquela ofensa, o sangue de Jesus Cristo, o seu amor, podem cobrir o tamanho daquele pecado. Não há situação na igreja, dentro do reino de Deus, que não possa ser resolvida em amor. Mas mais uma vez nós perguntamos, será que é isso que nós buscamos? Será que é de fato amar intensamente uns aos outros a ponto de cobrirmos pecado, ou relevando-os, ou tratando-os como a Bíblia comanda? Ou queremos ódio e ver a destruição daquela pessoa e que ela pague por tudo que ela merece e pelo que ela fez? É impossível amar assim, sem sermos criteriosos e sóbrios na oração. Pedro continua ainda nesse ponto de sermos sóbrios em amor, no versículo 9. E aqui talvez o versículo 9 seja um pouquinho mais fácil. Você relaxa um pouco e diz, ufa, esse amor aqui então eu consigo demonstrar. Pedro diz, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Veja um detalhe aí, sem murmuração. Receber pessoas em casa, sair da sua cama e ir para o colchão, para que alguém durma melhor, é bom por um dia, 2 dias, e alguém começa a ficar 20 dias, e você já murmurou pelo menos umas 3 vezes. Por quê? Eu fui ser hospitaleiro. Porque ser hospitaleiro de verdade te tira da sua zona de conforto. Ser hospitaleiro de verdade significa sacrifício financeiro, é mais comida. Significa sacrifício de tempo, tem mais louça para lavar agora. E você consegue dizer com um sorriso no rosto, às vezes amarelo, fica tranquilo, você é visita, não precisa ajudar. E ser hospitaleiro aqui, obviamente, não significa meramente receber alguém em casa, oferecer um jantar. Ser hospitaleiro aqui, naquele contexto, era de fato receber pessoas que não tinham onde ficar. Primordialmente viajantes, evangelistas, quem sabe até apóstolos que estavam ali cumprindo o mandato de testemunharem acerca de Cristo a todas as nações, e onde eles passavam, então eles precisavam descansar e de um abrigo. Ser hospitaleiro era isso. E o interessante é que a Didaquê, que é um documento bem antigo, falando ali acerca daqueles dias do 1º século e do 2º também, o Didaquê ensina em uma de suas partes que era um privilégio para os crentes daquela época receberem apóstolos, evangelistas em seus lares. Mas ao mesmo tempo eles diziam que se aquele mestre ficasse mais de 3 dias em sua casa, ele certamente era um falso mestre. Nos mostrando que, na verdade, ser hospitaleiro significa, em primeiro lugar, a ideia da qualidade e não tanto da quantidade em si. Qual foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa? Propositalmente, tendo planejado aquilo. E não apenas porque era uma festa ou uma ocasião especial, mas do nada, você chegou até alguém na igreja e falou, semana que vem,
sexta-feira à noite, jantar lá em casa. E aí você fala: eu fiz, pastor, eu sou hospitaleiro. Aí eu pergunto: qual foi a última vez que você convidou alguém assim, na igreja, que você ainda acha que é uma pessoa visitante e ela já está lá há 2 anos? Hospitalidade para com os nossos é fácil. E isso volta então para a ideia da hospitalidade, então, ou do amor para aqueles que são difíceis de trato, que não são compatíveis conosco. E mais uma vez eu digo, ao invés de você pensar que isso é algo artificial ou forçado, não, isso é algo que a palavra de Deus nos ensina. A ideia seria que mesmo que toda a igreja não tivesse a mesma afinidade um com o outro, mas que nós pudéssemos então, pelo menos, ter os nossos lares abertos uns para os outros, os nossos bens abertos uns para os outros e tantas outras coisas. Hospitalidade não tem a ver apenas com os nossos bens, mas tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o fato de estarmos abertos, sim, a todos, e não só aos mais importantes. É ver, então, uma reclamação constante, né, em igrejas. Pessoas que chegam e dizem: mas tratam mal os visitantes. Eu não fico aqui porque eu não sou bem recebido. E eu imediatamente digo para aquela pessoa: bom, mas se você se tornar um membro dessa igreja, essa vai ser a sua função agora. Você vai tratar bem os visitantes. E nós precisamos dessa ideia. As sociedades internas precisam disso. As sociedades internas precisam estar ligadas, então, nessas situações, para que todos que aqui se acheguem, se sintam acolhidos, entendam que isso aqui de fato é uma família acolhedora, e que nós nos amamos intensamente uns aos outros. E o pensamento não é apenas ter mais membros, mas é receber bem aqueles que estão se achegando a nós por alguma razão. Hospitalidade, de fato, é uma manifestação desse amor intenso. E ela tem que ser tão interna e de coração, que ela não pode ser com murmuração. Pedro, então, nos mostra essa sobriedade na oração, essa sobriedade no amor, a partir de uma perspectiva da eternidade. O fim está chegando, e ele termina essa sessão nos falando sobre a sobriedade no serviço. Esse é o nosso último ponto, a sobriedade no serviço, que é naturalmente uma característica do amor intenso e verdadeiro uns para com os outros. Nos versículos 10 e 11 nós lemos: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja uma explosão aqui de Pedro, tratando dessas questões. É como se ele estivesse vendo aqueles ouvintes, aquela igreja perseguida, aquela igreja sofredora, colocando em prática ainda, apesar dessas coisas, aquilo que a ética da eternidade exige de nós. E aqui então ele começa falando sobre o recebimento de dons. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se você é um crente em uma determinada igreja, você tem algum dom. E aqui nós nos lembramos, então, precisamos nos lembrar, que na era apostólica, naquele primeiro século,
Assim como em outras ocasiões na história da redenção, Deus deu à sua igreja alguns dons específicos que hoje já não existem mais. E é interessante que na nossa guerra ou na nossa luta em relação a dons espirituais, essas coisas sempre ainda aparecem como discussão. Dom de línguas, dom de revelação, dom de cura e tantas outras questões que talvez você tenha experimentado em outros ambientes, em outros lugares, mas que aqui você não vai experimentar enquanto um dom específico. Por quê? Porque aqui nós cremos que todos esses dons, eles tiveram um propósito, eles existiram de fato, mas eles são chamados de revelacionais. Eles aconteceram enquanto a revelação da palavra de Deus completa estava acontecendo. E uma vez então que Apocalipse é dado a João, e a última palavra das Escrituras é ali manifestada, esses dons já não têm mais a menor necessidade de existir. Mas outros dons permanentes, outros dons que estarão na igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo, precisam ser manifestados. E é nesse sentido sim que cada um de vocês aqui, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, devem ser, como Pedro diz, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós nos esquecemos muitas vezes o que é dom. Dom é presente. Dom é de graça. Você não fez absolutamente nada para ter esse dom e talento que você tem. Desenvolvê-lo e experimentá-lo em sua vida e na vida de outros, obviamente, envolve a sua participação. Mas primordialmente o que você é e o que você tem em termos de dom e talento vem exclusivamente do Senhor. E você sabe que a Bíblia diz isso: o que você recebe de graça, você dá de graça. Dom é para você dar. Dom é para você aplicar e investir, e não enterrar com medo do Senhor. Multiforme graça é isso. E mais uma vez eu aplico isso aqui àqueles que estão chegando. Muitas pessoas chegam na igreja e dizem assim: ah, mas eu não me encaixo aqui, eu vou para uma outra igreja, lá eles têm algo que me agrada. E eu digo para essas pessoas que estão chegando: você não está vindo para a igreja em primeiro lugar para ser servido, você está vindo para a igreja para servir. Eu tenho certeza absoluta que se você tiver um coração pronto para servir, nós arrumamos alguma coisa para você fazer. Eu não tenho dúvida disso. E nessa multiforme graça de Deus, então, cada um de vocês, eu insisto, foi colocado aqui, nessa comunidade, para servir. E lembrando que serviço na igreja não é varrer o chão da igreja simplesmente. Serviço na igreja não é algo que acontece somente nas sociedades internas. Serviço na igreja é o que você faz, onde quer que você esteja, como membro do reino de Deus. Na sua empresa, na sua escola, na sua casa. Lá é o seu serviço, o seu dom, o seu talento sendo manifestado para a glória de Deus. Você não precisa de cargo na igreja. Você não precisa que as pessoas da igreja vejam o que você está fazendo.
Mas você precisa ter plena consciência de que onde quer que você esteja, mesmo que não seja visto por ninguém, você está lá aplicando aquilo que Deus lhe deu. Agora você fica sem escapatória. Não existe qualquer circunstância na qual você não deva e não possa estar servindo a Deus com o seu dom e com o seu talento. E aí é interessante porque Pedro aqui então, ele descreve essa lista completa a partir de 2 dons apenas. Claro que não é exaustivo, ele está falando da parte pelo todo aqui, mas é uma parte que, digamos assim, engloba o todo. Ele fala no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quais são os 2 dons? Como é que você lê isso aqui? Pedro está falando para a igreja. Pedro está falando então que na eclesiologia de Deus existem apenas 2 ministérios na igreja: o ministério da palavra e o ministério do serviço. E é por isso então que nós temos na igreja 2 ofícios apenas: o presbiterato e o diaconato. E é por isso então que nós vemos aqui que aquele que fala, ou seja, aquele que está ligado ao presbiterato, ele deve fazer isso de acordo com os oráculos de Deus e não de acordo com a sua própria mentalidade ou interpretação. E se alguém faz a diaconia ou o serviço, faz com a força que Deus supre, porque nós sabemos o quanto isso exige de cada pessoa que se dedica a esse tipo de função. Em outras palavras, alguém poderia dizer: então os presbíteros têm que ser inteligentes e os diáconos fortes. Não é isso. Porque em outros lugares na Escritura, nós entendemos que ambos, presbíteros e diáconos, devem ser primordialmente espirituais. E pegue um presbítero inteligente e fraco para ver o que acontece. E pegue um diácono inteligentíssimo e que não consegue levantar uma mesa para ver o que acontece. Aqui Pedro está mostrando então como esses dons, e qualquer um deles, vão estar debaixo ou do presbiterato ou do diaconato, e assim termos uma igreja completa. O que eu disse anteriormente fica ainda mais claro aqui. Talvez você pense: então só os oficiais têm dons? Eu vou fazer de tudo na igreja para que as pessoas me vejam e me indiquem e me elejam ou ao presbiterato ou ao diaconato. Não! Os oficiais, na verdade, eles não entendem como é que eles conseguiram ser oficiais. É pela graça. É porque Deus vocaciona. Nem todos os homens de uma igreja serão oficiais, mas todos os homens vão estar ou debaixo do presbiterato ou debaixo do diaconato, fazendo as suas funções. E é claro que as mulheres e as crianças também. Eu faço a distinção porque nós entendemos que mulheres e crianças não foram chamados para serem oficiais da igreja. Mas os oficiais clamam então para que a igreja entenda que eles estão ali como líderes, como representantes, como modelos, para que toda a igreja esteja envolvida nisso. Você consegue entender agora por que Pedro explode nessa doxologia? É o que eu quero fazer agora também. É ver o potencial de uma igreja assim, de pessoas inteligentes e fortes, multitalentadas pela multiforme graça de Deus, agindo na igreja e no mundo. Nós não entendemos o potencial que uma primeira igreja tem para influenciar o mundo com a ética da eternidade.
Precisamos começar pelo básico, orando, sendo sóbrios e criteriosos em oração. A minha aplicação final, partindo para a conclusão, é essa. Você já ouviu muito isso aqui e eu vou falar mais uma vez. Pedro está falando da igreja. Pedro está falando da corporatividade. E se ele começou com a oração, logo após falar do propósito estar chegando, o fim de todas as coisas está chegando, mais uma vez eu pergunto, por que a primeira igreja não manifesta essa presença aqui, na quarta-feira à noite, quando ali nós estamos sendo sóbrios e criteriosos em relação à oração? Não negligenciem, não desperdicem, não menosprezem, não subestimem a reunião de oração. Não é uma mera tradição, não é uma imposição do conselho da igreja, é um meio de graça maravilhoso, a oração corporativa, para nós vermos todas essas coisas aqui experimentadas na nossa igreja. Nunca mais nenhum visitante vai reclamar. Nunca mais nenhum membro da igreja vai reclamar de que não foi visitado. Nunca mais um pecado vai deixar de ser tratado na igreja. E quando nós vislumbramos isso, a nossa reação é a mesma de Pedro. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A glória de Deus vai ser ainda mais manifestada no nosso meio, quando nós entendermos aquilo que o próprio Senhor Jesus nos deixou enquanto ensinamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 12. E se você ficou curioso para saber quem era o Deus de Spinoza, Baruch Spinoza, eu acho que essa última informação vai jogar uma luz nisso. Baruch Spinoza, ele é considerado nada mais nada menos do que como o fundador do criticismo bíblico moderno. Baruch Spinoza era judeu, foi expulso do judaísmo, exatamente porque ele criticava não apenas o judaísmo, como tem suas críticas, obviamente, mas porque ele criticava a autoridade das Escrituras Sagradas. Ele é o pai do chamado método histórico crítico da Bíblia, que hoje, dentro do liberalismo teológico, ensina que Jesus não fez milagres, que Jesus não nasceu de uma virgem, que Jesus não ressuscitou. Jesus foi apenas um bom mestre e um bom exemplo. Baruch Spinoza, até hoje nós sabemos, não cria no verdadeiro Deus das Escrituras, e a sua ética a partir da eternidade cai por terra. Sem a palavra de Deus não há ética alguma. Jesus nos ensina em Lucas 12, por favor, e aqui nós terminamos, de 35 a 48, são as palavras de Jesus Cristo, simplesmente ecoadas por Pedro lá na frente. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sejam vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarde em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe o pedirão. Amém. Sejam sóbrios nessa manhã. E se vocês ainda não confiam em Cristo Jesus, creiam nele. E se vocês já confiam, sejam vigilantes e fiéis à ética da eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque nós não precisamos de filósofos para nos ensinar como viver. Nós precisamos da Tua Palavra. Sim, nós podemos até usar aquilo que eles acertaram pela Tua graça comum, mas sabendo que até mesmo eles, sem Cristo Jesus, padeceram e estão agora sofrendo os açoites do inferno. Tens misericórdia de nós, ó Deus, porque o dia está chegando e nós não temos nos apercebido disso e temos vivido como ébrios e não como sóbrios. Nos ajuda a orar sem cessar, a amar intensamente uns aos outros, a servirmos à igreja e ao mundo com os nossos dons e talentos, para que a glória do Senhor seja ainda mais conhecida por todos os povos e que todos venham a se prostrar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.